Como parar de pensar demais e controlar sua mente. A mente que trabalha contra você. Você já deitou cansado, fechou os olhos e percebeu que a sua mente continuava de pé? O corpo queria descansar, mas os pensamentos não aceitavam silêncio. Uma lembrança voltava, depois uma dúvida, depois uma possibilidade ruim, depois uma conversa que nunca aconteceu, depois uma culpa antiga, uma cobrança, um medo escondido, uma pergunta sem resposta. E quando você percebe, não está mais apenas pensando, está sendo arrastado. Esse é o ponto que quase ninguém entende. Pensar demais nem sempre é sinal de profundidade. Muitas vezes, é sinal de que a mente perdeu o governo. Ela começa com uma preocupação pequena, quase inocente. Depois transforma essa preocupação em cenário. Depois transforma o cenário em ameaça. Depois transforma a ameaça em verdade. E sem perceber, você passa a sofrer por coisas que ainda não aconteceram, por palavras que ninguém disse, por perdas que talvez nunca cheguem, por erros que já deveriam ter virado aprendizado. A mente inquieta tem uma habilidade perigosa. Ela faz o irreal parecer urgente. Ela pega um pensamento e veste esse pensamento com medo. Pega uma lembrança e transforma em sentença. Pega uma possibilidade e apresenta como destino. Então, você tenta resolver tudo dentro da cabeça. Tenta prever, tenta entender, tenta controlar. Tenta encontrar uma resposta definitiva para cada incerteza da vida. Mas quanto mais você tenta dominar tudo pelo pensamento, mais o pensamento domina você. O estoicismo entra exatamente nesse ponto. Não como uma fuga da realidade, não como uma frase bonita para repetir quando a vida pesa, mas como uma disciplina dura, lúcida e libertadora. Para os estoicos, o sofrimento humano não nasce apenas do que acontece fora de nós. Ele cresce principalmente a partir do julgamento que fazemos sobre o que acontece. Epicteto compreendeu isso com precisão. Marco Aurélio viveu isso sob pressão. Sêneca escreveu sobre isso observando os medos, os excessos e as ilusões da alma humana. Eles não ensinaram que você deve eliminar todos os pensamentos. Isso seria impossível. Eles ensinaram algo mais forte. Você precisa examinar aquilo que aparece dentro da sua mente antes de entregar autoridade a isso. Porque nem todo pensamento merece obediência. Um pensamento pode ser intenso e ainda assim estar errado. Pode voltar muitas vezes e ainda assim não ser verdade. Pode parecer intuição e ser apenas ansiedade sofisticada. Pode parecer prudência e ser apenas medo travestido de estratégia. Pode parecer consciência e ser culpa tentando manter você preso ao passado. Por isso, este vídeo não é sobre parar de pensar como se a mente pudesse ser desligada. É sobre parar de ser governado por pensamentos que você nunca escolheu conscientemente seguir. Você vai entender por que a sua mente repete certas dores. Por que o silêncio da noite parece aumentar tudo. Por que a culpa volta quando você tenta descansar e como recuperar o comando sem esperar que a ansiedade desapareça por completo. Talvez a sua paz não dependa de ter todas as respostas agora. Talvez ela dependa de uma decisão mais difícil, parar de tratar cada pensamento como uma ordem. A partir deste ponto, você vai olhar para a sua mente de outro modo, não como inimiga, não como dona absoluta da sua vida, mas como um campo que precisa de direção, vigilância e disciplina. Você talvez não esteja pensando demais. Você talvez esteja obedecendo demais. Você não está pensando demais. Você está obedecendo demais. Existe uma diferença enorme entre pensar e ser comandado por pensamentos. Pensar é observar, é examinar, é pesar uma ideia com calma, é olhar para uma situação e perguntar: o que realmente aconteceu? O que depende de mim? Qual é a melhor atitude agora? Pensar, nesse sentido, é uma ferramenta da razão. Mas pensar demais do jeito que destrói a paz não é isso. Pensar demais é quando a mente começa a falar e você começa a obedecer. Um pensamento aparece dizendo que algo vai dar errado e seu corpo reage como se o desastre já estivesse acontecendo. Outro pensamento aparece dizendo
que você deveria ter agido diferente, e você aceita a culpa como se ainda estivesse diante daquela antiga escolha. Esse é o primeiro ponto que precisa ser entendido com seriedade. O excesso de pensamento não é apenas excesso de atividade mental, é perda de autoridade interior. Você não sofre apenas porque uma ideia passou pela sua cabeça. O sofrimento começa quando você entrega a esses pensamentos o direito de definir o seu estado, o seu valor, a sua coragem e a sua próxima atitude. Epicteto ensinava que não são as coisas em si que perturbam o homem, mas os julgamentos que ele forma sobre as coisas. Talvez o que esteja destruindo você não seja o fato em si. Talvez seja a história que sua mente construiu ao redor dele. Alguém demorou para responder uma mensagem. Isso é o fato. A mente inquieta não para no fato. Ela diz, a pessoa mudou comigo. Depois diz, eu fiz algo errado. Depois diz, vou ser rejeitado. Em poucos segundos, uma ausência de resposta vira abandono. Isso não é lucidez. Isso é obediência mental. Uma dificuldade aparece no trabalho, nos relacionamentos, na família, na fé, no futuro. A mente sem governo pega o fato e começa a multiplicar. Ela cria cenas, julgamentos, finais trágicos, diálogos imaginários e provas contra você mesmo. O pior é que ela apresenta tudo isso com uma sensação tão forte que parece verdade. Mas intensidade não é prova. Um pensamento não se torna verdadeiro porque veio carregado de medo. Uma possibilidade não se torna destino porque sua ansiedade gritou mais alto. Uma lembrança não se torna sentença porque voltou muitas vezes durante a noite. Se você não entende isso, passa a viver como servo de cada impressão que aparece dentro de você. Os estoicos chamavam essas primeiras reações internas de impressões. Algo aparece na mente, uma imagem, uma interpretação, uma ameaça, uma opinião sobre você, sobre os outros ou sobre o futuro. A maioria das pessoas aceita a impressão imediatamente. Ela aparece, a pessoa acredita, reage e depois chama isso de personalidade, instinto ou destino. O estoico faz algo diferente. Ele não impede que a impressão apareça, porque isso nem sempre está sob seu controle, mas ele cria um espaço entre o pensamento e a obediência. Ele olha para aquilo que surgiu e pergunta: você é um fato ou apenas uma interpretação? Você exige ação ou apenas observação? Você pertence ao presente ou é um fantasma do passado? Você me orienta com razão ou apenas me empurra com medo? Esse espaço é o início da liberdade. Enquanto você acredita em tudo que pensa, sua mente não é sua casa. É uma rua aberta onde qualquer voz entra, grita, acusa, ordena e decide por você. Quando você começa a examinar os pensamentos, percebe que nem toda voz interna tem autoridade. Algumas vozes são apenas medo antigo, outras são feridas mal resolvidas, outras são expectativas que nunca foram suas. Uma mente cansada fica dramática, uma mente ferida fica defensiva, uma mente ansiosa fica profética, uma mente culpada fica cruel. Por isso, você não pode entregar o comando da sua vida a qualquer pensamento que aparece quando você está exausto, sozinho ou assustado. A prática começa de modo simples. Quando um pensamento pesado surgir, não diga imediatamente isso é verdade. Diga, isso é um pensamento. Eu vou fracassar. Se torna, estou tendo o pensamento de que posso fracassar. Ninguém se importa comigo. Se torna, estou tendo o pensamento de que estou sozinho. Minha vida não tem saída. Se torna, estou tendo o pensamento de que não vejo uma saída agora. Essa troca muda a relação de poder. Você não nega a dor. Recusa a escravidão. Diz à mente, eu escuto você, mas não vou entregar meu destino sem julgamento. Esse é o primeiro passo estoico para controlar a mente. Recuperar o direito de não obedecer imediatamente. A mente cansada transforma lembranças em sentença. Existe um tipo de pensamento que não vem para orientar você. Ele vem para julgar você. Aparece quando o dia acaba, quando o barulho diminui, quando ninguém está exigindo nada do lado de fora. De repente, sua mente puxa uma cena antiga. Uma decisão, uma palavra, uma chance perdida, uma pessoa que se foi,
um erro que você gostaria de desfazer. Aquilo que deveria ser apenas uma lembrança começa a se comportar como um tribunal. Você não recorda para compreender, você recorda para se acusar. Esse é um dos movimentos mais cruéis da mente cansada. Ela pega o passado, retira dele qualquer contexto, esquece quem você era naquele momento, ignora o que você sabia e apresenta tudo como se você tivesse obrigação de ter enxergado com a clareza que só possui hoje. A mente arrependida muitas vezes confunde consciência com punição. Acredita que se repetir a dor muitas vezes, estará pagando pelo erro. Acredita que se sofrer bastante, talvez mereça ser perdoada. Acredita que, se não esquecer, estará demonstrando responsabilidade. Só que responsabilidade não é se destruir com lembranças. Responsabilidade é transformar aquilo que aconteceu em lucidez, atitude e mudança. A culpa pode ter uma função quando desperta a correção, mas quando se repete sem produzir ação, deixa de ser consciência moral e se torna prisão emocional. Sêneca observava como os seres humanos sofrem mais na imaginação do que na realidade. Isso também vale para o passado. Há pessoas que não estão vivendo a dor de hoje. Estão revivendo todos os dias dores antigas que a mente se recusa a arquivar. Nenhuma quantidade de sofrimento mental altera o que já aconteceu. Você pode passar noites revisando uma conversa, mas a conversa não muda. Pode imaginar 1000 respostas que deveria ter dado, mas nenhuma delas voltará àquele momento. Pode reconstruir mentalmente uma decisão como se sua mente tivesse o poder de editar a vida depois que ela já foi vivida. Isso produz exaustão, não produz liberdade. O estoicismo não pede que você negue seus erros. Isso seria covardia. Também não pede que finja que nada doeu. Isso seria superficialidade. O estoicismo exige algo mais sério. Olhar para o passado com honestidade, extrair dele uma lição e retirar dele o poder de governar o presente. Existe uma diferença entre lembrar e permanecer. Lembrar é visitar um fato para aprender com ele. Permanecer é transformar esse fato em moradia. Lembrar pode amadurecer. Permanecer pode destruir a capacidade de agir. A mente que pensa demais geralmente não sabe sair do passado. Ela abre uma lembrança como quem abre uma ferida e procura um alívio que nunca chega. A pergunta estoica decisiva é: o que essa lembrança exige de você agora? Se exige reparação possível, repare. Se exige pedido de desculpas, peça. Se exige mudança de comportamento, mude. Se exige maturidade, amadureça. Se exige distância, aceite. Se exige aprendizado, aprenda. Mas se não permite nenhuma ação real e apenas exige sofrimento repetido, então não é mais consciência, é tortura. Você pode se importar sem se destruir. Pode reconhecer um erro sem transformar sua identidade inteira naquele erro. Pode se arrepender sem viver ajoelhado diante do passado. Um erro pode ser parte da sua história sem ser o nome da sua vida. A justiça interior precisa ser firme, mas não pode ser desonesta. E é desonesto julgar seu passado com ferramentas que você só adquiriu depois dele. O passado precisa voltar ao lugar de professor, não de carcereiro. A culpa precisa voltar ao lugar de sinal, não de identidade. A memória precisa voltar ao lugar de registro, não de comando. Enquanto você permitir que sua mente use o passado como arma, qualquer silêncio será perigoso. Toda noite parecerá uma audiência. Toda tentativa de paz será interrompida por uma voz dizendo que você ainda não sofreu o suficiente. Mas essa voz não é sabedoria. Sabedoria é corrigir o que pode ser corrigido, aceitar o que não pode ser refeito, aprender o que precisa ser aprendido e voltar ao presente com mais firmeza do que antes. O pensamento excessivo nasce quando você tenta prever para não sofrer. Grande parte da ansiedade nasce de uma tentativa desesperada de proteção. A mente começa a criar cenários não porque deseja destruir você, mas porque acredita que, se conseguir prever tudo, talvez consiga impedir a dor. Ela imagina a rejeição antes que aconteça, a perda antes que chegue, o fracasso antes da tentativa, a resposta fria, o olhar de desaprovação, o abandono possível.
E tudo isso parece preparação. Mas existe uma diferença profunda entre preparar-se e torturar-se antecipadamente. Preparar-se é olhar para a realidade, identificar o que pode ser feito e agir com prudência. Torturar-se é criar 10 tragédias imaginárias, sofrer por cada uma delas e terminar sem nenhuma ação concreta. A mente que pensa demais quase sempre acredita estar sendo inteligente. Diz: estou apenas analisando. Estou apenas tentando evitar problemas. Estou apenas pensando em todas as possibilidades. Mas, se depois de tanto pensar, você não se torna mais claro, mais firme e mais capaz de agir, talvez isso não seja análise. Talvez seja medo usando uma linguagem sofisticada. Nem todo pensamento sobre o futuro é sabedoria. Às vezes é apenas pânico tentando parecer prudência. Você começa com uma pergunta simples: e se der errado? Toda pessoa responsável considera riscos, mas a mente inquieta não para nessa pergunta. Transforma risco em certeza. Certeza em sofrimento e sofrimento em paralisia. Sêneca escreveu que sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. O ser humano não sofre apenas pelo que acontece. Sofre pelo que teme que aconteça. Sofre pelo que interpreta, antecipa e transforma em futuro obrigatório. A ansiedade faz o futuro parecer mais real que o presente. O estoicismo combate isso com uma pergunta simples e severa: o que depende de você agora? Não o que pode acontecer em 6 meses. Não o que alguém pode pensar. Não o que a vida talvez tire. Agora, neste ponto exato da existência, o que está sob seu comando? Talvez dependa de você estudar, conversar, pedir perdão, organizar uma decisão, trabalhar, descansar, recuar, avançar, cuidar do corpo, proteger o silêncio, encerrar um ciclo ou começar outro. Mas não depende de você controlar todas as reações, todos os desfechos, todas as respostas e todas as mudanças do mundo. A mente ansiosa quer uma vida sem risco, sem incerteza, sem queda e sem surpresa. Essa vida não existe. Quando você exige da vida uma garantia que ela nunca prometeu, passa a viver em guerra contra a própria condição humana. Marco Aurélio não governava o mundo porque controlava tudo. Governava a si mesmo porque compreendia os limites do próprio poder. O homem comum tenta controlar o mundo para acalmar a mente. O estoico governa a mente para enfrentar o mundo. Um depende de circunstâncias favoráveis. O outro depende de disciplina interior. Se sua paz depende de nada dar errado, você será refém permanente do imprevisível. Se sua paz depende da forma como responde ao que acontece, existe uma liberdade possível, mesmo dentro da incerteza. Quando a mente começar a criar cenários, não entre imediatamente no filme que ela produziu. Pergunte: isso é preparação útil ou sofrimento antecipado? Existe uma ação concreta aqui ou só repetição? Estou resolvendo algo ou alimentando medo? Esse pensamento me fortalece para agir ou me enfraquece antes de tentar? Pensar em todos os problemas possíveis não é sabedoria. É medo tentando parecer estratégia. A paz nasce quando você entende que não precisa descobrir tudo para agir com firmeza. O silêncio assusta porque revela o que você vinha evitando. Existe uma razão pela qual a mente parece ficar mais barulhenta quando tudo ao redor fica quieto. Durante o dia, você consegue se distrair. Há mensagens, tarefas, obrigações, pessoas, problemas práticos, compromissos, telas e ruídos. A vida externa ocupa espaço suficiente para impedir que certas perguntas subam à superfície. Mas quando a noite chega, quando o quarto fica silencioso, quando ninguém está pedindo nada e o corpo finalmente tenta parar, alguma coisa dentro de você começa a falar. É nesse momento que muitas pessoas descobrem que o problema não era apenas pensar demais. O problema era ter passado o dia inteiro fugindo de pensamentos que estavam esperando uma abertura. O silêncio não cria a dor, ele apenas tira o disfarce. Durante o barulho, você consegue empurrar certas coisas para baixo, consegue fingir que não está incomodado, consegue ocupar a agenda até não sobrar espaço para sentir. Mas a mente humana não arquiva aquilo que foi apenas evitado. Ela guarda, acumula, espera e devolve. É por isso que tanta gente teme ficar sozinha com a própria mente.
não porque o silêncio seja inimigo, mas porque revela o que a pressa escondia. Você pode passar o dia inteiro dizendo que superou algo, mas à noite descobrir que só aprendeu a se distrair. Pode afirmar que está em paz, mas quando tudo desacelera, sentir uma inquietação que não combina com a imagem que tenta sustentar. Nem toda inquietação é fraqueza. Algumas inquietações são mensagens internas ignoradas por tempo demais. O problema começa quando você interpreta qualquer desconforto como ameaça. A mente diz: não olhe para isso, não pense nisso, procure alguma distração, volte a trabalhar, durma de qualquer jeito. Assim você adia o encontro consigo mesmo. O estoicismo não trata o silêncio como vazio. Trata o silêncio como espaço de exame. Para Marco Aurélio, voltar-se para dentro não era fugir do mundo. Era recuperar o centro antes de continuar no mundo. A maioria das pessoas não faz esse exame, apenas acumula ruído. Quando estão tristes, buscam estímulo. Quando estão ansiosas, buscam resposta imediata. Quando estão vazias, buscam qualquer coisa que preencha. Quando estão culpadas, procuram distração. Mas o que não é enfrentado não desaparece. Muda de forma, vira irritação, cansaço, insônia, pensamento repetitivo, aperto no peito, necessidade de controlar tudo. O silêncio assusta porque interrompe a fuga. Ele coloca você diante de uma pergunta simples: o que está acontecendo aqui dentro? Muitas vezes essa pergunta dói. Talvez você descubra que não está apenas cansado, está decepcionado. Talvez não esteja apenas ocupado, está tentando não sentir. Talvez não esteja apenas preocupado com o futuro. Está com medo de repetir uma antiga ferida. O silêncio deixa de ser inimigo quando você aprende a entrar nele com método. Não basta ficar quieto e deixar a mente atacar você. O silêncio estoico precisa de direção. Pergunte: o que estou evitando sentir? Que pensamento volta quando eu paro? Esse pensamento aponta para uma ação necessária ou apenas para dor repetida? O que depende de mim diante disso? Sem perguntas, o silêncio vira campo de batalha. Com o exame, vira oficina interior. Talvez você não precise temer tanto o silêncio. Talvez precise aprender a usá-lo. Nem todo pensamento profundo é verdadeiro. Uma das maiores armadilhas da mente inquieta é fazer você acreditar que todo pensamento intenso merece confiança. Ele vem pesado, com força, acompanhado de aperto no peito, tensão no corpo, urgência, medo, lembrança, sensação de presságio. E justamente por vir carregado de emoção parece importante, parece revelação, parece aviso. Mas o estoicismo exige uma separação que poucas pessoas têm coragem de fazer. Sentir com intensidade não significa enxergar com clareza. Você pode sentir algo profundamente e ainda assim interpretar errado. Pode ter uma impressão muito forte e ainda assim ser conduzido por medo. Pode pensar por horas e ainda assim não estar chegando mais perto da verdade, apenas andando em círculos dentro da mesma perturbação. A mente ansiosa é convincente porque não fala baixo. Dramatiza, repete, pressiona, usa imagens fortes, cria consequências, busca provas, seleciona lembranças que confirmam a ameaça e ignora sinais contrários, pega uma pequena dúvida e constrói ao redor dela uma certeza emocional. Quando você está cansado, essa certeza parece raciocínio. Os estoicos compreendiam que a primeira coisa que aparece dentro da mente não é julgamento final. É apenas uma apresentação inicial. Algo surge: ideia, sensação, medo, interpretação. O erro começa quando você aceita essa primeira impressão como realidade concluída. Alguém fala diferente e sua mente diz que essa pessoa está contra você. Um plano demora e sua mente diz que sua vida está travada. A mente sai de um dado limitado e constrói uma conclusão absoluta. Não pergunta, sentencia, não investiga, declara, não espera, exige reação. Nesse ponto, você precisa interromper o processo. Uma mente perturbada não precisa estar completamente errada para ser perigosa. Às vezes, pega um fragmento real e exagera até virar sofrimento. Um pensamento pode ser profundo apenas porque toca uma ferida antiga,
não porque revela uma verdade superior. Muitas vezes, você não está tendo uma grande percepção sobre a realidade. Está vendo o presente através de uma dor que ainda não foi organizada. A rejeição antiga interpreta o silêncio de hoje. A culpa antiga interpreta qualquer erro pequeno. O abandono antigo interpreta qualquer distância. Essa projeção pode parecer espiritual, intuição, discernimento ou prudência. Mas se rouba sua razão, exige desespero, empurra para reações impulsivas ou diminui sua dignidade, precisa ser examinada antes de ser obedecida. Nem toda voz interna merece o mesmo peso. O domínio interior começa quando você pergunta: de onde isso está vindo? Quando surge "eu não vou conseguir", pergunte se isso vem de avaliação racional ou medo de falhar. Quando surge "ninguém se importa comigo", pergunte se é fato verificável ou solidão tentando falar por toda a realidade. Quando surge "algo ruim vai acontecer", pergunte se existe evidência concreta ou apenas ansiedade querendo parecer previsão. A mente perde força quando precisa apresentar provas. Não provas imaginadas, não sensações, não repetições. Fatos. O que realmente aconteceu. O que foi dito. O que foi feito. O que está sob meu controle. Qual ação é necessária? Qual interpretação estou acrescentando? Um dia difícil é um dia difícil, não uma sentença sobre sua existência. Uma falha é uma falha, não uma prova de incapacidade absoluta. Uma rejeição é uma experiência dolorosa, não um decreto sobre seu valor. A razão devolve proporção ao que a emoção exagerou. E proporção é uma forma de paz. O erro é procurar paz em respostas absolutas. Existe uma forma silenciosa de prisão que parece prudência, mas na verdade é medo, exigindo garantias. Você diz que só vai agir quando tiver clareza. Só vai decidir quando tiver certeza. Só vai descansar quando entender tudo. Só vai seguir em frente quando nenhuma dúvida restar. Enquanto espera essa segurança perfeita, sua vida fica suspensa. A mente que pensa demais acredita que a paz virá quando todas as respostas estiverem completas. Mas a vida raramente entrega respostas completas antes do movimento. Muitas respostas só aparecem depois que você dá o primeiro passo. Algumas só surgem quando você para de negociar com o medo. Outras se revelam quando você aceita caminhar sem controlar todo o caminho. A mente inquieta não quer apenas entender. Ela quer dominar. Quer garantia de que ninguém vai partir, de que a decisão será perfeita, de que Deus, a vida, o destino ou as circunstâncias confirmarão tudo antes que ela precise se comprometer. Quer um sinal definitivo, uma prova impossível, um mapa inteiro antes do primeiro passo. Essa exigência de certeza pode parecer busca espiritual, mas muitas vezes é medo disfarçado de discernimento. A pessoa diz que está esperando a direção certa, mas talvez esteja evitando a responsabilidade de escolher. Diz que precisa pensar melhor, mas talvez esteja adiando uma atitude que já sabe ser necessária. Diz que ainda não tem paz, mas talvez confunda paz com ausência total de risco. O estoicismo não trabalha com essa fantasia. Para os estoicos, o ser humano não controla os resultados finais da vida. Controla a qualidade da própria escolha, a intenção, o julgamento, a ação, a postura diante do que acontece. Isso tira de você o conforto de esperar que o mundo prometa segurança antes de exigir coragem. Epicteto não ensinava que você deveria saber tudo antes de agir. Ensinava que deveria distinguir o que depende de você daquilo que não depende. A certeza absoluta sobre o desfecho não depende de você. A reação dos outros não depende de você. O futuro completo não depende de você. O tempo da resposta não depende de você. O que depende de você é mais estreito, mas mais poderoso. Agir com honestidade, não mentir para si mesmo, fazer o que é correto com os dados que tem agora, não transformar dúvida em desculpa eterna, não entregar sua vida ao medo apenas porque ele pediu mais uma rodada de análise. A mente que pensa demais sempre pede mais uma rodada. Mais uma noite pensando, mais uma conversa imaginária, mais uma hipótese, mais uma confirmação, mais uma interpretação.
e depois promete: quando eu tiver certeza, permitirei que você viva. Mas ela nunca entrega essa permissão. Controlar a mente não é vencer todas as dúvidas antes de agir. É aprender a agir sem entregar a direção da vida à dúvida. A pessoa imatura espera sentir segurança para fazer o correto. A pessoa em formação estoica faz o correto para construir segurança interior. Há uma paz que não vem de saber o que vai acontecer. Há uma paz que vem de saber que você não está traindo a si mesmo. Busque clareza suficiente para agir bem, não certeza absoluta para nunca sofrer. Essa frase precisa ser levada a sério. Controle mental começa no primeiro segundo do pensamento. Existe um momento muito pequeno, quase invisível, em que sua liberdade ainda está intacta. É o primeiro segundo depois que um pensamento aparece. Antes da ansiedade virar uma história inteira, antes da culpa puxar todas as lembranças antigas, antes do medo montar um cenário completo, existe um instante breve em que o pensamento ainda é apenas um visitante batendo a porta. É nesse instante que muita coisa se decide. A maioria das pessoas perde o controle, não porque um pensamento apareceu, mas porque o pensamento entrou sem ser questionado. Chegou como dúvida pequena e ocupou a casa inteira. Mudou o clima interno, alterou a respiração, tocou feridas antigas, trouxe lembranças que pareciam prova e criou um futuro ameaçador. O controle mental não começa depois de horas de ruminação. Começa no primeiro contato. O erro é esperar a mente estar completamente tomada para tentar reagir. É como permitir que uma faísca alcance todos os cômodos da casa e depois perguntar como apagar o incêndio. A sabedoria está em reconhecer a faísca antes que ela encontre combustível. O combustível da mente inquieta é a obediência automática. Um pensamento surge. Algo ruim vai acontecer. Se você aceita, ele cresce. Surge outro. Você não vai suportar. Se você responde como se fosse verdade, ele ganha força. Em poucos minutos, a mente já não está perguntando, está ordenando. Epicteto falava sobre examinar as impressões. Quando algo aparece dentro da mente, você não precisa imediatamente dizer sim. Não precisa acreditar, reagir, fugir, responder, decidir, mandar mensagem, pedir confirmação, buscar distração ou se punir. Pode fazer algo mais difícil e mais poderoso: pausar. A pausa não é passividade, é governo. É o momento em que você impede o pensamento de atravessar diretamente para a ação. É o espaço onde a razão consegue entrar antes do impulso. Sem esse espaço, você vive como reação. Com esse espaço, começa a escolher. O primeiro passo é identificar o pensamento com precisão. Diga internamente: isso é medo, isso é culpa, isso é antecipação, isso é comparação, isso é necessidade de controle, isso é uma lembrança tentando mandar no presente. Nomear o pensamento é retirar parte do poder dele. O segundo movimento é separar fato de interpretação. O fato é seco. A interpretação é carregada. O fato é: alguém ainda não respondeu. A interpretação é: essa pessoa não se importa comigo. O fato é: cometi um erro. A interpretação é: eu sempre destruo tudo. O fato é: estou inseguro. A interpretação é: eu não tenho capacidade. O controle mental começa quando você obriga a mente a voltar ao fato. O fato pode ser duro, mas geralmente é menor do que a tragédia que a mente constrói ao redor dele. A interpretação descontrolada aumenta a dor. A razão devolve medida. Quando um pensamento surgir, faça 3 movimentos internos. Primeiro, pare e nomeie. Segundo, reduza ao fato. Terceiro, escolha uma ação correta ou escolha não alimentar. Se existe algo correto a fazer, faça. Se não existe ação concreta, solte o pensamento da melhor forma possível e volte ao presente. Você não controla o primeiro pensamento que aparece, mas pode controlar se vai recebê-lo como rei. Você não controla toda a emoção que sobe, mas pode controlar se vai transformar essa emoção em decreto. A mente não precisa ser silenciada, precisa ser governada. Existe uma expectativa errada que faz muita gente desistir do domínio interior. Acreditar que controlar a mente
significa nunca mais ter pensamentos difíceis. A pessoa imagina que, se estivesse realmente forte, não sentiria medo. Se estivesse realmente em paz, não teria dúvidas. Se tivesse domínio emocional, jamais seria atravessada por ansiedade, raiva, tristeza ou insegurança. Essa ideia não é sabedoria. É uma cobrança impossível. A mente humana não é uma sala vazia. Produz imagens, memórias, interpretações, receios, desejos, comparações, planos, arrependimentos, esperanças e julgamentos. Ela se move porque está viva. O problema não é o movimento. O problema é quando não existe governo sobre esse movimento. Uma cidade movimentada não é necessariamente caótica. Há ruas, direção, limites, sinais, ordem, autoridade. O caos começa quando ninguém governa. Com a mente acontece a mesma coisa. Você não precisa eliminar todo o movimento interno. Precisa estabelecer governo. Governo não é repressão. Repressão é tentar empurrar tudo para baixo, fingir que não sente, negar o medo, esconder a culpa, vestir máscara de calma enquanto por dentro existe uma guerra não examinada. Isso não é estoicismo. É apenas uma forma rígida de fuga. O estoico não finge que a tempestade não existe. Aprende a não entregar o leme à tempestade. Quando você tenta silenciar a mente à força, muitas vezes ela grita mais alto. Diz, não posso pensar nisso, e o pensamento volta. Diz, preciso parar de sentir isso, e a sensação cresce. Diz, tenho que eliminar essa ansiedade, e a ansiedade ganha outro motivo para permanecer. O domínio estoico começa com a aceitação lúcida, não submissão. Aceitar que um pensamento apareceu não significa obedecer a ele. Aceitar que uma emoção existe não significa deixá-la governar sua atitude. Você olha para o que está acontecendo e diz, isto está presente em mim agora. Sem drama, sem negação, sem transformar o pensamento em verdade final. Governar a mente é dizer, eu vejo o que surgiu, mas a decisão final pertence à razão. Você não precisa vencer cada pensamento em uma batalha dramática. Não precisa discutir com todos. Precisa reconhecer que pensamentos são eventos internos, não autoridades absolutas. A pergunta não é, como faço para nunca mais pensar isso? A pergunta mais forte é, quando isso aparecer, quem governa? Talvez o medo apareça de novo. Talvez a lembrança volte. Talvez a dúvida tente atrasar uma decisão. Mas, se agora existe governo, essas coisas já não entram como soberanas. Entram como visitantes. A razão não elimina a dor. Dá direção à dor. Não apaga o medo. Impede que o medo decida sozinho. Não anula a tristeza. Impede que a tristeza se transforme em visão total da existência. Não destrói a dúvida. Pergunta se há algo correto a fazer, mesmo sem certeza completa. A paz nem sempre é a ausência de conflito interno. Em muitas fases, paz será a presença de um centro firme dentro do conflito. Será você perceber a ansiedade subindo e, mesmo assim, escolher uma resposta digna. Será sentir medo do futuro e, ainda assim, fazer o que depende de você hoje. A mente não precisa ser silenciada. Precisa ser colocada em ordem. Precisa deixar de ser tirana e voltar a ser instrumento. Precisa parar de exigir garantias impossíveis e voltar a servir à ação correta. A paz começa quando você aceita perder o controle do que nunca foi seu. Muita gente não percebe, mas grande parte do pensamento excessivo nasce de uma tentativa impossível: controlar aquilo que nunca esteve sob seu domínio. Você tenta controlar o que alguém pensa, o que alguém sente, como uma mensagem será interpretada, se uma pessoa vai ficar, se vai mudar, se vai reconhecer seu valor. Quando tudo isso escapa, a mente começa a trabalhar sem descanso. Revisa, calcula, interpreta, supõe, ensaia falas, prevê reações, antecipa perdas e busca garantias onde não existe garantia. A mente fica exausta porque foi colocada para cumprir uma tarefa impossível: dominar o mundo externo para produzir paz interna. A paz construída sob controle externo é frágil demais. Depende de tudo obedecer. Depende de pessoas responderem como você deseja, de nenhum imprevisto aparecer, de o futuro confirmar seus planos,
de ninguém decepcionar você, de nenhuma porta fechar. Só que a vida não aceita esse contrato. Epicteto começa sua filosofia com uma divisão simples e difícil. Há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós. Muita gente repete essa frase como consolo. Pouca gente permite que ela destrua suas falsas posses. Entender o que não depende de você é uma coisa. Soltar o que não depende de você é outra. Você pode saber intelectualmente que não controla os outros e ainda gastar noites tentando controlar o que eles pensam. Pode saber que não controla o futuro e ainda sacrificar o presente para prever cada tragédia. Pode saber que não controla o passado e ainda se punir como se a dor pudesse editar o que aconteceu. O conhecimento não liberta, enquanto não vira renúncia prática. E essa renúncia é difícil porque uma parte sua acredita que soltar é perder. Mas muitas vezes, soltar é parar de desperdiçar vida tentando segurar fumaça. Enquanto a sua paz depender da mente de outra pessoa, você estará vivendo dentro de uma casa que não tem chave. Você pode influenciar, comunicar, ser honesto, estabelecer limites, pedir clareza, oferecer presença ou se retirar quando necessário. Mas não pode entrar na consciência de alguém e obrigar essa pessoa a compreender, amar, valorizar, reparar ou permanecer. A pergunta estoica precisa ser brutalmente prática. Isso depende de mim? Não parcialmente em fantasia. Não se a outra pessoa colaborasse. Não se a vida fosse justa. Depende de mim agora. Se depende, assuma. Se não depende, solte. A mente quer uma terceira opção. Não depende de mim, mas posso pensar até controlar. Essa opção não existe. Ela é a fábrica da ansiedade. Quando insiste nessa terceira opção impossível, a mente entra em curto-circuito. Não consegue agir porque não tem poder real. Também não consegue descansar porque não aceitou o limite. Você perde a ilusão de controle total, mas recupera o comando real. Essa troca é imensa. Você não controla se alguém vai reconhecer seu valor, mas controla se continuará mendigando reconhecimento onde precisa preservar dignidade. Não controla se um plano dará certo, mas controla a qualidade do esforço, da preparação e da resposta ao fracasso. Devolva ao outro a responsabilidade pelas escolhas dele. Devolva ao tempo aquilo que só o tempo pode mostrar. Devolva ao passado o que já pertence ao passado. Devolva ao futuro aquilo que ainda não nasceu. Fique com o que é seu, sua conduta. O novo começo não vem quando a mente se acalma. Vem quando você decide agir apesar dela. Muitas pessoas estão esperando uma condição interna perfeita para começar a viver de verdade. Esperam a ansiedade desaparecer para tomar uma decisão. Esperam a mente ficar silenciosa para descansar. Esperam a culpa ir embora para recomeçar. Esperam a coragem aparecer completa para agir. Enquanto esperam, a vida passa. Esse é um dos maiores enganos da mente inquieta. Ela faz você acreditar que precisa estar emocionalmente pronto antes de fazer o que precisa ser feito. Na maior parte das vezes, a prontidão não vem antes da ação. Vem depois. A clareza não surge antes de caminhar. Aumenta quando você caminha. O novo começo não começa quando todos os pensamentos obedecem. Começa quando você para de esperar permissão da ansiedade. A ansiedade raramente dá permissão. Pede mais tempo, mais prova, mais controle, mais certeza. Se você entregar à ansiedade o direito de decidir quando vai agir, ela adiará sua vida indefinidamente. O estoicismo não pergunta se você está confortável. Pergunta se sua ação está correta. Não pergunta se o medo desapareceu. Pergunta se o medo deve governar. Não pergunta se o futuro está garantido. Pergunta qual é sua parte agora. Não pergunta se a mente está em silêncio. Pergunta se a razão ainda pode conduzir. Você pode sentir medo e ainda assim agir com dignidade. Pode sentir culpa e ainda assim reparar sem se destruir. Pode sentir dúvida e ainda assim escolher com honestidade. Pode sentir tristeza e ainda assim fazer o que precisa ser feito. Pode sentir ansiedade e ainda assim dar um passo pequeno, concreto e correto. A mente moderna quer estados emocionais perfeitos.
O estoicismo exige postura, e postura é mais confiável do que emoção. Emoções mudam com sono, corpo, ambiente, mensagem, lembrança, crítica, fase. Se cada oscilação decidir seu caminho, você nunca terá direção. O novo começo exige uma desobediência interna, não uma rebeldia impulsiva, não uma ação desesperada, não uma fuga. Uma desobediência lúcida contra a parte da mente que quer transformar proteção em prisão. Você precisa dizer: eu escuto o medo, mas não entrego a ele o comando. Eu reconheço a dúvida, mas não farei dela minha dona. Minha mente está inquieta, mas minha vida não ficará parada por causa disso. A ação correta reorganiza a mente. Não sempre de imediato, não como milagre emocional instantâneo, mas com o tempo. A mente percebe que o medo fala, mas você não para. Que a culpa acusa, mas você repara e segue. Que a dúvida aparece, mas você decide com os dados disponíveis. Que o futuro permanece incerto, mas você age com responsabilidade. Não precisa resolver a vida inteira hoje. O estoicismo trabalha com o próximo ato correto. Qual é o próximo ato correto? Levantar da cama mesmo com a mente pesada. Parar de revisar uma conversa antiga. Desligar o celular antes que a noite vire tribunal. Pedir desculpas sem se humilhar. Estabelecer um limite. Trabalhar por 30 minutos no que vem adiando. A mente exagera antes da ação. A realidade corrige parte do exagero depois que você age. Não espere sentir domínio completo para praticar domínio. Pratique enquanto ainda há barulho. É exatamente aí que o estoicismo deixa de ser discurso e vira transformação. Você não precisa esperar sua mente ficar totalmente calma para recuperar sua vida. Recupera sua vida quando começa a agir com razão, enquanto a mente ainda aprende a se acalmar. A mente obedece àquilo que você alimenta. Agora você sabe que nem toda atividade mental é sabedoria. Às vezes, pensar demais é medo repetindo a mesma mentira com palavras diferentes. Às vezes, é culpa tentando parecer justiça. Às vezes, é ansiedade tentando parecer intuição. Às vezes, é controle tentando parecer cuidado. Às vezes, é uma ferida antiga tentando interpretar uma situação nova. Você não precisa acreditar em tudo que sua mente produz. Um pensamento pode aparecer sem receber autoridade. Uma emoção pode subir sem virar decisão. Uma lembrança pode voltar sem se transformar em sentença. Uma dúvida pode existir sem paralisar sua vida. Um medo pode falar sem ocupar o trono. Essa é a liberdade que o estoicismo oferece. Não uma liberdade frágil, dependente de dias calmos, pessoas previsíveis e respostas rápidas, mas uma liberdade mais profunda. A liberdade de governar sua resposta, mesmo quando a mente ainda tenta puxar você para o caos. A paz que você procura não está em eliminar todos os pensamentos difíceis. Está em aprender a examiná-los. Está em separar fato de interpretação. Está em perguntar o que depende de você. Está em aceitar que o passado não pode ser refeito, que o futuro não pode ser possuído, que os outros não podem ser controlados e que a sua parte precisa ser assumida com firmeza. Você não precisa resolver a vida inteira esta noite. Não precisa compreender todos os sinais. Não precisa prever cada consequência. Não precisa provar seu valor para cada pessoa. Precisa voltar ao que é real. O que está diante de você agora? Qual pensamento precisa ser examinado? Qual medo precisa perder autoridade? Qual culpa precisa virar aprendizado? Qual ação correta está sendo adiada? O domínio interior não nasce de uma grande declaração. Nasce de pequenas recusas repetidas. Recusar o impulso de acreditar no pior. Recusar a necessidade de controlar tudo. Recusar a culpa que não repara nada. Recusar a ansiedade que exige pressa sem direção. Recusar a ideia de que você precisa estar totalmente calmo para agir com dignidade. E, ao mesmo tempo, escolher. Escolher a próxima ação correta. Escolher a palavra mais honesta. Escolher o limite necessário. Escolher o descanso sem autopunição. Escolher a coragem mesmo sem garantia. Escolher a razão quando o medo tenta governar. A mente obedece àquilo que você alimenta. Se alimenta medo, ele cresce. Se alimenta culpa sem reparação,
ela prende. Se alimenta previsões sombrias, o futuro vira ameaça. Se alimenta necessidade de controle, o mundo inteiro vira campo de batalha. Mas, se alimenta razão, presença, disciplina e ação correta, outro tipo de força começa a nascer. Quando este vídeo terminar, procure o primeiro pensamento que tenta mandar em você. Observe, nomeie, separe o fato da interpretação. Pergunte o que depende de você. Haja se houver ação correta. Solte se for apenas ruído. É assim que a mente começa a ser educada. Parar de pensar demais não é abandonar a profundidade. É abandonar a escravidão mental. Controlar sua mente não é impedir que pensamentos surjam. É decidir quais pensamentos terão acesso ao comando da sua vida. A partir de agora, essa decisão precisa voltar para suas mãos.